7 dias da queda das muralhas. 7 dias da queda das muralhas. A muralha era o início do trajeto do povo para a terra que manava leite e mel. Para que aquele povo, o povo de Israel, conseguisse chegar e colocar o pé na terra boa, eles precisavam vencer a muralha. Se eles não vencessem a muralha, eles não chegavam na terra boa. Então nós vamos ser ministrados por Deus durante 7 dias sobre aquilo que impede, que atrapalha, que barra, que freia a nossa entrada à terra que mana leite e mel. Às vezes a pessoa está a um passo de uma mudança de vida, de uma mudança de história. Mas a pessoa é incrédula. Ela é incrédula. Ela não é nem igual ao Tomé, porque o Tomé falou, só se eu ver para crer. Se eu ver, eu creio. O Tomé falou assim, não falou, irmã Roseli? Falou. Se eu ver, eu creio. Tem gente que nem vendo não acredita. Tem gente que fala, só vendo para crer. Aí ela vê e fala, não acredito. Nem vendo não acredita. Mas que coisa. Tem gente que é desse jeito. Então, há pessoas que estão a um passo de uma nova vida, mas o vício, os jogos, os prazeres ainda têm impedido a pessoa de avançar e viver uma nova vida, e viver uma nova história. Financeiramente, há pessoas que estão ali a um passo de viver uma nova vida financeiramente falando. Mas ela tem dificuldade com o dízimo, tem dificuldade com a oferta. Nós vamos falar de dízimo e de oferta nos próximos domingos, não nesse domingo. Esse domingo é o último da transformação. Depois nós vamos falar de dízimo e de oferta. É interessante, eu acho interessante, Marlene, que às vezes eu estou aqui conversando com o pessoal no dia a dia, falando com o povo que vem, que ocupa uma cadeira confortável, tem o prazer de conseguir ler, visualizar tudo num painel de qualidade, de ótima qualidade, um som de qualidade, carro, moto no estacionamento. Nossa igreja é uma igreja boa. Graças a Deus ela é uma igreja boa. Uma igreja boa. Aí você fala com a pessoa, a pessoa ela fecha o coração. Ela não dizima. Quando ela oferta, ela faz aquela oferta pingada, assim, com dó de dar R$2 de oferta, meu Deus do céu. Tem gente que vive assim. Vez por outra, tem pessoa que me manda mensagem, que não congrega com a gente. Pessoa que não congrega, gente que nem da cidade é. Pastor, passa o Pix porque eu quero fazer uma oferta para a igreja. Essa semana uma pessoa que não está com a gente no dia a dia, mandou mensagem para um dos líderes nossos, pedindo assim, pede para uma pessoa passar a pegar, eu estou com um dízimo separado aqui, e eu quero devolver o dízimo nessa igreja aí. A pessoa escreveu o valor, me mostraram a mensagem, a pessoa escreveu o valor. Não é pouco o dízimo, não é pouco. É um bom valor. A pessoa não está aqui no dia a dia, mas a pessoa falou, eu quero devolver o dízimo, e eu vou devolver o dízimo aí. Eu fico vendo e falo, meu Deus, como que pode? Às vezes a pessoa está aqui no dia a dia, ela fecha o coração, ela se trava, ela tem dificuldade, carro no estacionamento, ambiente confortável, filho, filha na sala de aula, aprendendo a Bíblia. A pessoa tem de tudo para avançar espiritualmente. E ela fecha o coração. Então, existem muralhas que precisam cair por terra.
Às vezes, a pessoa ela quer aposentar, mas está faltando uma assinatura para aposentar. Falta o papel de uma empresa, aquela empresa fechou, aquela empresa desapareceu e não acha, e não tem um caminho para resolver a questão da aposentadoria. Muralha que vai cair por terra. Às vezes é causa na justiça, que está esperando, e o juiz não chama, e o promotor não chama, e o advogado não entra com o assunto para resolver. Muralhas. Então nós vamos receber 7 quartas-feiras ministração e vamos colocar as muralhas diante de Deus. E as muralhas elas vão cair. Vão cair. No casamento não é diferente. Às vezes a pessoa tem tudo, o homem é um bom homem, a mulher é uma boa mulher, mas alguma coisa que aconteceu lá atrás ficou guardado no coração, e ele ou ela não libera o perdão. Aí qualquer coisinha ele fica falando, mas você fez aquilo, eu não esqueci não, viu? Não esqueceu porque é coração duro. Se fosse coração mole já tinha esquecido. Aí a pessoa não consegue viver um casamento feliz. O filho às vezes dá. Então, bom, você entendeu, não entendeu? Sim ou não? Ótimo, então nós vamos junto. A partir de quarta-feira que vem, venha, traz alguém junto com você para ser abençoado com você, e nós vamos ver muitas respostas chegando. Por falar em respostas chegando, vamos para a leitura de hoje? Marcos 8:1. Marcos 8:1. Isso, Marcos 8:1. Do Naamã, eu já vou até colocar aqui já. Já não acabou, não tem mais do Naamã. Depois nós precisamos guardar isso aqui para o pessoal não fazer confusão. Mas depois a gente guarda, tá? Depois acabar o culto, a hora que todo mundo tiver ido embora, comer um lanche ali do lado, aí os diáconos escondem esse papel do Naamã para ninguém pegar correndo do Naamã. Acabou a campanha do Naamã, viu, irmão? Acabou. Vai querer mergulhar agora. Quem mergulhou, mergulhou. Quem não mergulhou, vai mergulhar só a hora que Deus falar para mergulhar de novo. Não mergulhou porque não quis. Vamos embora. Vamos ler a Bíblia que nós ganha mais. Marcos 8, verso 1. Marcos 8:1. Deixa eu só acertar aqui para não ficar fechando minha Bíblia. Naqueles dias, outra vez, está falando da segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias e eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os, os entregou aos discípulos para que os servisse à multidão, e eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente pelos peixes e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. Ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. É interessante que há pouco tempo atrás teve a primeira multiplicação.
Agora aqui diz: outra vez reuniram-se grande multidão e o povo estava com fome. Vamos orar. Deus, tenha misericórdia da minha vida, me dá graça, unção, simplicidade, Deus, objetividade, clareza, para que eu possa compartilhar com todos dessa palavra, dessa reflexão, através da inspiração que só o Senhor pode me dar, e todos nós saiamos daqui abençoados em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Olha, nós estamos diante de uma situação que é comum no dia a dia, é comum. Nós temos que olhar e procurar fazer a aplicação de acordo com a nossa realidade. Então, lá atrás tinha um grupo que só de homens era 4.000 homens. E esses 4.000 homens estavam com as esposas, com os filhos. Quer dizer, se cada homem que estava lá, a maioria dos homens, vamos falar que 7.000 homens que estavam lá, eles fossem homens casados, 7.000 homens mais 7.000 mulheres, vamos contar que cada um tinha a sua mulher, não é igual hoje que a turma quer ter 2, quer ter 3, né? Vamos contar que cada um tinha a sua mulher. 7.000 homens com 7.000 mulheres, 14.000 pessoas. Se cada um deles estivesse ali com um filho, hein, irmão? Um filho. Não vamos nem contar 2, 3, 4 filhos. Vamos contar um filho. Um filho. 7 com 7, 14, com mais 7, 21.000 pessoas. Arredondando para baixo. Arredondando para baixo. Eu acredito que tinha mais que isso, mas eu estou arredondando para baixo. 21.000 pessoas, vai, 20.000 pessoas para ficar mais fácil de conversar. 20.000 pessoas, aproximadamente 20.000 pessoas. Era 20.000 pessoas ouvindo Jesus falar. 20.000 pessoas ouvindo Jesus pregar. 20.000 pessoas que a Bíblia diz estavam perto de Jesus. Domingo nós falamos disso. Se você veio domingo, você ouviu. Se você não veio domingo, você vai lá depois no pr.marcãobombo e assiste a mensagem do domingo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Domingo nós falamos disso. Do homem que vivia endemoniado, vivia no cemitério, vivia nu. Muitas vezes tentavam amarrar ele, não conseguia amarrar, porque ele arrebentava as correntes. Mas Jesus muda a história daquele homem. E quando Jesus muda a história daquele homem, a primeira coisa que ele faz, quando ele vê que Jesus está indo embora seguir a viagem dele, ele vai e procura Jesus. Eu quero estar perto do Senhor. Quero estar perto do Senhor. Então, é interessante a gente olhar o quê? A vontade, o desejo daquele homem de estar perto de Jesus. Quem tem a vida tocada e transformada por Deus, não consegue ficar longe de Jesus. Não consegue. A pessoa quer estar cada vez mais perto de Jesus. Aqui nós vemos mais uma vez um grupo de pessoas à volta de Jesus. A lição, ela não fala, não dá detalhes. Se essas pessoas eram as mesmas que estavam numa outra ocasião. Mas eu acredito que tinha muita gente que estava na primeira multiplicação, que está agora novamente junto, ouvindo Jesus pregar. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação. Então eu preciso ouvir a pregação da palavra. Eu preciso ouvir a palavra. A palavra pregada, ela tem que chegar até o meu coração. E a palavra pregada chegando no meu coração, ela vai gerar fé suficiente para eu conseguir alcançar as vitórias que tanto eu desejo no dia a dia.
Então era um grupo de pessoas de aproximando assim para baixo, 20.000 pessoas, ouvindo Jesus pregar. Só que essas pessoas estavam ouvindo Jesus pregar, e em um determinado momento, elas passam a estar com fome. Elas estavam ali, verso de número 2, verso 2, Vitor, diz que elas estavam ali junto de Jesus já há 3 dias. Sabe? É tudo coisa para a gente ir pensando. Ninguém vai fazer culto aqui de 3 dias. Até porque o vosso pastor, ele não tem a mesma pegada que Jesus tinha. Jesus era muito top, muito acima da média. Eu não dou conta. Eu prego meia hora, minha barriga começa a roncar. Aliás, eu não tomei café, estou com a barriga roncando já. Eu não vejo a hora de comer um pão. 3 dias o povo ali ouvindo Jesus falar. 3 dias o povo perto de Jesus. E às vezes a gente vê a pessoa fica meia hora, 40 minutos, 1 hora, ela já está incomodada, ela está olhando o relógio, ela está pensando no que ela tem para fazer. Irmão, todo mundo tem coisa para fazer todo dia. Todo dia a gente tem coisa para fazer. Todo dia. Não é um dia. Por isso que quando a gente chega diante de Jesus, a gente tem que chegar e desligar de tudo. Desligar. É que eu larguei a janela do quarto aberta. Largou aberta, largou. Se molhar, põe para secar. Se não molhar, da próxima vez você fecha. Desliga da casa, da janela. É que eu larguei panela no fogo. Saiu e largou panela no fogo. Não, você não faz isso, eu sei que você não faz. Se você faz, para de fazer, porque é perigoso. É porque eu tenho que resolver um assunto. O assunto dá para resolver a partir das 10 horas? Dá, então desliga. Que eu estou tentando falar com isso assim, quando nós estamos diante de Jesus, nós temos que ter o nosso tempo totalmente voltado para Ele, para ouvir o que Ele tem para falar, para ouvir e não deixar a preocupação tomar conta do nosso coração. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava vivendo um momento difícil, passando por uma situação ali delicada, que vai dar certo, que vai resolver. Mas enquanto não resolve, a pressão ela fica na cabeça da pessoa. Eu falei assim, pega o escudo da fé e levanta. Levanta. Não deixe os dardos inflamados do maligno acertar você. Não deixe os dardos inflamados do maligno te acertar e fazer com que você fique na dúvida. Eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo, estou preocupado com aquilo outro. Não deixe a preocupação alcançar o seu coração. Não deixe. Pastor, é que eu tenho muita coisa para resolver. Eu também tenho, irmão. Eu também tenho, irmã. Eu também tenho. Mas eu tenho muita conta para pagar. Eu também tenho. Tem conta para pagar, você não faz nem ideia. E não vai adiantar ficar preocupado, não vai adiantar ficar pensando, não vai adiantar ficar sem comer, não vai adiantar ficar sem dormir, não vai adiantar, não vai resolver. Então, esse povo estava diante de Jesus e ficou ali diante de Jesus 3 dias ouvindo. E quanta coisa eles puderam aprender ouvindo a palavra de Deus. Só que tem uma hora que o nosso físico, nosso corpo físico, ele grita. As nossas necessidades, elas se apresentam. E é aí que nós temos que colocar nossa confiança em dobro em Jesus. Nós não vemos ninguém indo reclamar para Jesus que está com fome. Mas nós vemos Jesus sabendo que eles estavam com fome. Nós vemos que Jesus, ele compadece deles. Verso de número 2.
Aí, ó, eu tenho compaixão da multidão. Eles estão comigo e não tem nada para comer. Sabe, às vezes nós ficamos preocupados. Meu Deus, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. Jesus está vendo a necessidade deles. Qual que é a necessidade deles ali naquele momento? É comer, é saciar a fome. Você acha que não tinha gente ali ouvindo Jesus que estava com o casamento meio abalado ali? O que você acha? Sim ou não? Claro que tinha. Você acha que não tinha gente que estava ali ouvindo Jesus, que tinha alguém lá dentro de casa que estava doente, que estava enfermo? Claro que tinha. Você acha que não tinha nenhum deles que estava ali, que tinha algum filho passando por alguma dificuldade, alguma filha problemática? Você acha que não tinha, irmão? Você acha que só hoje que tem essas coisas? Ali tinha gente ouvindo Jesus que tinha dificuldade das mais variadas lá em casa. Mas qual que era a necessidade imediata deles? Matar a fome. Eles precisavam matar a fome. E Jesus sabia. Tanto que ele fala, se eu mandar eles para casa, verso 3, se eu mandar eles para casa, eles morrem de fome, eles caem no caminho. Então vamos saciar a fome deles agora. E aí nós aprendemos a primeira lição de hoje, dessa manhã, para nós pensarmos juntos. Jesus vai resolver tudo que tem que ser resolvido, mas Ele vai resolver estabelecendo prioridades. O que é prioridade na sua vida, você pode ter certeza que Ele vai agir na prioridade. Eles estavam lá precisando de muita coisa, mas o que eles mais precisavam era comer. E Jesus entra com providência na vida deles, para que eles tivessem a fome saciada naquele momento, naquele dia. Talvez você está aqui, como eles estavam lá, pensando, olha, eu preciso disso, preciso daquilo outro. E Jesus sabe que você precisa de tanta coisa. Mas Ele está mandando dizer para você, tem coisa que vem antes daquilo que você está pedindo. E eu vou resolver o que vem antes, para que você não desfaleça no caminho. O que é, pastor, esse negócio de desfalecer no caminho? Às vezes tem coisa que é simples, e você vê que tem gente que não come, né? Você já ouviu alguém falar assim, ó, tá com tanta coisa para fazer que nem parei para comer? Aí a pessoa fala como se ela estivesse falando uma coisa linda, maravilhosa. Passei o dia, nem comi, de tanta coisa, de tanta correria. Irmão, tem que comer. Tem que parar para comer. Não precisa comer tudo de uma vez só também, né? E tem gente que come tudo pensando que vai acabar a comida do mundo. Então vai, come. Não precisa comer tudo de uma vez. Mas precisa comer. Precisa se alimentar. Alimentar é necessidade física, biológica. Nós precisamos comer. Com outras palavras, precisa descansar. Tem gente que não descansa, por exemplo. Tem gente que não deita, não dorme. Eu não consigo dormir porque eu fico pensando nas coisas. Mas deita, pede para Jesus. Jesus, eu quero sono, eu quero descansar. Me ajuda a desligar de tudo. Tem que descansar. Tem que descansar. Tem gente que não toma água. Eu fui com a minha mãe no médico, o médico puxou a orelha, a senhora não está tomando água. Não, eu tomo um pouquinho, sim. Mas não é isso que o exame está falando, não. Tem que tomar água. Eu tomo Coca-Cola. Meu irmão, tome a Coca-Cola, não tem problema. Mas tome água. Tome água. Tome 1,5 litro de água pelo menos por dia. Tome água. Eu vim na igreja para o pastor mandar eu tomar água. Vá no médico e você vai ouvir o médico falar para você tomar água. Pague para o médico falar para você o que eu estou falando para você de graça. Mas tome água. Está tomando água? Está vendo só? Está vendo? Se não é para você, isso daí é para ela.
Está vendo? Eu nem vou perguntar para você, porque eu tenho certeza que a maioria que não toma água. Eu tenho certeza. Toma café? Tomou café? Ô, pastor, não fica sem meu café. E a água? A água é o que vai dar saúde. A água é o que vai limpar. A água que vai conduzir. Você toma remédio. Muitas pessoas acabam tomando remédio controlado. Para pressão. Às vezes toma remédio para diabetes. Às vezes toma remédio para circulação. Às vezes toma remédio para o coração. Quem é que vai colocar para fora aquilo que o corpo não absorveu do remédio? A água. Se você não toma água, vai parar tudo no rim. E o rim vai dar problema. Vai dar problema. Então, você vê que eu podia ficar conversando com você aqui de tudo isso daí. É coisa assim, ó, básica do dia a dia. É alimentação. Precisa comer. Não precisa comer muito, mas precisa comer. Precisa comer. Não precisa tomar um rio de água, mas tem que tomar água. Não precisa dormir o dia inteiro, que você fala para dormir, daí a pessoa vai falar, o pastor falou para dormir. Mas não vai lavar a louça, não vai varrer a casa, não vai lavar a roupa, não vai. Agora eu só durmo, porque o pastor falou para dormir. Não, tem que trabalhar e tem que descansar. Tem. São coisas, é olhar Jesus com a multidão. É olhar Jesus com a multidão. Antes de Jesus despedir a multidão que ouviu a palavra, ele cuidou da prioridade na vida das pessoas, que era o alimento, ali, para aquele momento. Sabe? Eles iam voltar depois para casa com a palavra. E a palavra que vai mudar histórias na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas se nós não cuidarmos do que é o essencial, nós ficamos no meio do caminho e não vemos o milagre acontecer. Jesus está falando, se você não tomar cuidado, você morre, e daí a pessoa fica aí com a benção. Pergunta para quem está pertinho de você, está querendo morrer sem ver a benção? Tem alguém que quer morrer aí? Irmão, não estou querendo fazer ofício fúnebre, viu? Pelo amor de Deus. Não é, irmã Roseli? Eu não estou querendo fazer, pelo amor de Deus, irmão, não vai morrer. Nem eu, nem você. Vida longa para todos nós. Mas nós precisamos cuidar do que é o básico, do que é o necessário, do que é o essencial. Para a gente poder desfrutar das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Verso de número 3. Se eu mandar eles para casa com fome, eles vão desfalecer. Eles vão desfalecer. Então, nós estamos falando das prioridades na nossa vida. Tem muita coisa importante para acontecer, mas existem coisas que são prioridade. Prioridade. Preciso do dinheiro para pagar a conta da água que veio alta esse mês. Antes do dinheiro para pagar a conta da água que veio alta esse mês, precisa ver por que veio alta. Às vezes está com algum vazamento. Se não consertar o vazamento, vai pagar alto o mês que vem de novo. Às vezes estão largando a torneira pingando. Às vezes estão largando a torneira aberta. Se não corrigir isso daí, vai pagar alta conta no mês que vem de novo. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Existem questões que a gente precisa resolver, que são de maior facilidade para resolver, que podem mudar toda a história de amanhã. De amanhã. Tem coisas que dá para a gente resolver hoje. Verso de número 4. Os discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Onde? Está diferente. Os seus discípulos, está certo. Os seus discípulos. Então, aí vem, no segundo ponto para a gente pensar, o primeiro é as prioridades. Deus trabalhando nas prioridades. O segundo ponto para a gente pensar está aqui, vem aqui, as dúvidas, os porquês. E o cuidado que a gente tem que ter, porque era discípulo, era gente muito perto de Jesus. Mas gente muito perto de Jesus que estava dizendo, não tem como comprar pão para todo mundo.
A gente às vezes tem que tomar cuidado com quem está perto de nós. Porque muitas vezes quem está perto de nós não consegue enxergar o milagre acontecendo. E aí a pessoa vai nos desanimar. É comum a mulher estar perto de um marido que não acredita. É comum. O marido não acredita no milagre. O marido não acredita na resposta. Isso é comum. Está assim de mulher junto de homem que não acredita no milagre. E tem marido que também está junto de mulher que não acredita. Tem. Às vezes a gente tem amigo, tem familiar que não acredita. Mas como que vai acontecer? Você acha que se você for na igreja vai resolver? Você acha que Jesus está assim, ele tem tempo para atender essas coisinhas assim? Tem gente que fala desse jeito. Irmão, irmã, o que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Então nós precisamos acreditar que Deus vai nos responder. Deus vai nos responder. Qual que era a necessidade imediata? O alimento. A necessidade imediata, o alimento. Só que os discípulos estavam falando, não tem o que fazer, estamos no deserto e tem muita gente para comer. Talvez você tenha alguém que está falando com você. Talvez você tenha alguém que está ali, buzinando na sua orelha. E dizendo, pare, desista. Se eu sou você, eu jogo tudo para o alto. Irmão, cada um é cada um. Cada um tem o comportamento que achar que deve ter. Eu prefiro acreditar sempre. Olha, o que eu já ouvi de pessoa falar para eu parar com isso, parar com aquilo outro, desistir, desanimar. O que eu já ouvi, irmão, não foi pouco, não. Eu ouvi e deixei de lado. E teve gente que eu deixei até para trás, parei de andar junto. Não acredito em milagre, não serve para andar comigo, porque eu vivo de milagre. Eu acredito em milagre. Essa igreja é um milagre. O que a gente vive aqui é milagre, irmão. O que a gente vive aqui é um milagre. Garanto para você, o que eu estou falando é uma verdade. Aqui nós vivemos o milagre todo dia. Todo dia. Então está aqui, está aqui. Onde que nós vamos comprar? Não tem dinheiro, não tem lugar para comprar. Segundo ponto, cuidado com as vozes. Eu podia ficar falando com você aqui. O Jairo estava indo para a casa dele, com Jesus, e vem alguém da casa do Jairo, deixa o mestre quieto, não incomoda ele mais, sua filha já morreu. Ó a voz que vem para desanimar. Deixa ele quieto. Jesus indo em direção ao túmulo do Lázaro. Se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ó a voz, irmão. Cuidado. Às vezes é o colega do trabalho, às vezes é o vizinho, às vezes é a amiga, às vezes é o amigo, às vezes é uma pessoa muito próxima, muito querida, que está colocando no seu coração uma palavra de dúvida, uma palavra de desânimo. Às vezes você está ali, crente, confiante, não, eu vou fazer tal, vai dar certo, Deus vai me ajudar, eu vou na igreja, eu vou ouvir a palavra, vou conversar com o meu pastor, vou pedir oração para o meu pastor, vai dar tudo certo, vai ser, e alguém vem e fala, besteira, não quero desanimar não, mas não... Tem gente que trabalha desse jeito, irmão. Nós precisamos acreditar no milagre sempre. Mesmo que as pessoas que estão à nossa volta não acreditem. É o segundo ponto. Aí no terceiro ponto para a gente pensar é o verso 5. Verso 5 diz assim, quantos pães vocês têm? Aí Jesus pergunta, o que você tem? É interessante que Jesus ele não fala assim, nós não temos nada, mas nós vamos dar um jeito. Não. Jesus ele fala, quantos pães tem? Ele sabia, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. O que você precisa para que o milagre aconteça na sua vida está dentro de você, irmão. Está dentro de você, irmã. Alguma coisa você tem.
Vamos começar pelo básico do básico. A fé, pelo menos, você tem. Haja vista você está aqui. Haja vista você está acompanhando a transmissão. Se tem fé, pronto, irmão. Já é o suficiente para que a resposta comece a acontecer. Quantos pães você tem? Jesus perguntou para eles aqui, ó, quantos pães tem? Você acha que Jesus não sabia que se tivesse, o que teria era pouco? Ele sabia. Mas ele simplesmente quer saber quanto tem. Aí ele ensina para nós. Esse ponto ele vai ensinar a gente pegar papel e a gente pegar caneta, para a gente saber o que nós temos e quanto nós vamos precisar para resolver a nossa vida, a nossa história, a nossa situação. Eu preciso saber o que eu tenho. Eu tenho um pouco só de fé, já não tenho muita fé mais. Eu tenho um pouco, ótimo. Eu tenho um pouco de paciência, minha paciência já foi toda embora. Tá, mas você tem um pouco de paciência, pelo menos? Um pouco eu tenho. Eu tenho um pouco de alegria, pouca alegria eu tenho. Tá, você tem um pouco, já é alguma coisa. Porque é a partir do pouco que Deus faz muita coisa acontecer. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Ele coloca sobre o muito. Então, alguma coisa você tem, irmão. Você tem, tenho certeza disso. E aí eu quero dizer para você, esse pouco que você tem vai multiplicar e vai ser mais do que suficiente. Acredite. É o suficiente. O que você tem é o suficiente para que o milagre aconteça. Agora, Jesus, no verso de número 6, ele vai ensinar para nós que para o milagre acontecer tem que ter ordem. Ele ordena que a multidão sente. Tem gente que não tem ordem. Tem gente que é uma vida bagunçada. Tem gente que é tudo na bagunça. Bom, na bagunça, aí fica por conta própria. No milagre, nós vamos ver Jesus, verso 6, está ali, ó. Ordenou a multidão que se assentasse no chão. Jesus falou, assim começou as escolinhas das igrejas. Quem tiver de pé não vai comer. Todo mundo sentou. Ordem. Coisa organizada. Tem gente que não tem nada, não sabe de nada. Está tudo bagunçado. Eu não lembro onde que eu pus, eu não lembro onde que eu guardei. Tem gente que não lembra. Eu achei tão interessante. Eu faço confusão com datas muitas vezes. A minha mãe é boa de data. Ela sabia o nome, sabia não, ela sabe quando todo mundo lá da minha casa faz aniversário. Até os que já morreu. É mais de 50 datas, ela sabe tudo. E ela sabe dos vizinhos, ela sabe dos conhecidos. Não que ela é fofoqueira, né, irmão? Um pouquinho ela é. Mas ela sabe as datas de todo mundo. Eu fico impressionado. Eu sei o aniversário da Marcinha, sei o aniversário do Luiz, sei o aniversário do Minduim. É o que eu sei. E do André. Meu, da Márcia, do Luiz, do Minduim e do André. 5. Ela sabe tudo. Ela sabe. Mas, meu Deus, como que pode? Né? Então, aí eu faço a confusão. Ontem eu pedi ajuda dos irmãos. Eu não lembro se é 2006, 2007, 2008, porque foi tudo muito perto. Né? Quando eu saí de Tupi, fui para o Santa Rosa, saí do Santa Rosa, vim para cá. Tudo muito perto, um ano e um pouquinho. Eu me confundo com a data. Aí a Silvinha mandou para mim uma mensagem ontem. Pastor, na minha Bíblia está escrito aqui, dia 27 de janeiro de 2008. Falei, olha só, vou pôr meu dinheiro na mão dela para ela cuidar do meu dinheiro, que eu não vou perder dinheiro mais. Eu fiquei impressionado, falei, que coisa jóia, né? A organização. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que você vai na cozinha, a cozinha da pessoa está lá. Está no pote de sal, está o açúcar. No pote do açúcar está o sal, para enganar a formiga. Né? Você vai lá no pote de café, tem macarrão.
tudo bagunçado. Você vai na geladeira, tá o tênis guardado lá para não perder o tênis. Meu Deus do céu. Tem gente que é assim. Claro que eu estou exagerando, mas tem gente que Aí Jesus ele está falando assim, ó, pessoal, quem quer ver o milagre acontecer, precisa organizar, colocar algumas coisas no devido lugar, que daí o milagre acontece. E todo mundo come, e todo mundo fica satisfeito. Se tiver bagunçado, uns vão comer mais e os outros não vão comer. Então, para que o milagre aconteça atendendo a todo mundo de igual maneira, vamos organizar? É Jesus ensinando a gente. Ele ensinando. O milagre ia acontecer. De toda forma, o milagre ia acontecer. O pessoal estando em pé ou sentado. Só que se tivesse tudo em pé, ia ter gente que não ia comer. Ia ter gente que ia comer demais. Então Jesus ele faz a coisa do jeito certo, no equilíbrio, certinho. É interessante a gente ver e pensar. Aí ele dá graça, né? Porque tudo, a Bíblia diz, em tudo dai graças. E a partir daí, o milagre acontece. O povo está sentado, começa a distribuição, ele dá para os discípulos quebram um pedaço do pão, dá para a turma quebra um pedaço do pão, dá para o colega do lado, começa a multiplicar pão que não acaba mais. É pão para cá, é pão para lá, é peixe para colar. E é assim que eu quero liberar a palavra sobre a sua vida e encaminhar o final da nossa conversa. Em nome de Jesus. Vamos começar pelas prioridades. As prioridades. Jesus vai colocar cada uma das prioridades na sua vida, tudo em ordem. E a partir das prioridades, as demais coisas serão realizadas. A ordem vai contribuir para que nada fique desajustado. A ordem vai contribuir para que todos ou todas as áreas da sua vida elas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Vai sobrar, viu, irmão? Vai sobrar. O texto aqui diz assim, ó, verso 8, Vitor. Ó o verso 8, o que diz. Ajuntaram 7 pedaços cheios de 7 cestos cheios de pedaço que fale para quem está pertinho de você. E aí a gente já pode ficar em pé para orar. Fala para quem está pertinho de você. Vai sobrar. Amém, irmão? Fique em pé. Lição da célula dessa semana. Vai lá e lança a rede. Mas nós pescamos a noite inteira, não pescamos nada. Vai lá e lança a rede. Sobrou ou não sobrou? Ó, por causa da palavra do Senhor nós vamos. Aí eles tiveram que chamar os barcos que estavam perto, porque o barco deles não estava dando conta de carregar tudo o peixe. Essa semana é a semana que Deus está mandando falar para você assim, ó, vai sobrar. É a semana do sobejo. Aleluia e graças a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado pela instrução, Deus. Porque às vezes nós queremos começar a casa pelo telhado e nós esquecemos do alicerce. Começa tudo pelo alicerce. E aí, tijolo após tijolo, vai mantendo a casa em pé. E com a casa em pé, o telhado vem. Assim na nossa vida, às vezes nós queremos inverter o que precisa. O Senhor sabe o que é necessidade, o que é urgência, o que é prioridade, o que é secundário, o que nós nem precisamos. O Senhor sabe tudo. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa que esse irmão, que essa irmã, que esse homem, que essa mulher seja abençoado, abençoada em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, e abençoamos para a glória, a honra e o louvor do teu santo nome. Diga amém.